Meu nome é Daiane Vanessa Alvilte Farias, sou estudante do 10º semestre de Psicologia pela Faculdade Pitágoras. Vim aqui apresentar um pouquinho para vocês do que eu aprendi no meu TCC, né? Vou transmitir um pouquinho dessa experiência, né? Meu TCC é Trajetórias de Vida de Adolescente em Conflito com a Lei. Da onde saiu, da onde surgiu, por que esse tema? Eu tive o estágio básico 1 com jovens menores de 14 a 18 anos que estavam na guarda-mirim, cumprindo uma medida, né? A maioria do tempo, metade estuda, metade aprende alguma coisa, tem um estudo, às vezes já consegue um trabalho. Foi um grupo de estudo na qual a gente desenvolveu alguns temas e ali eu descobri que eu precisava desenvolver algo mais, que simplesmente não poderia ficar ali. Depois disso, eu fui para o estágio 2, que foi no CRES, né? No CRES, que é o Centro de Referência de Assistência Social, no qual eu tive mais perto ainda desses menores, desses adolescentes que estão em conflito com a lei. Depois disso, fui para o Sense 1, Sense 2 e escrevi um artigo. Vamos lá. Muitas das vezes a gente não entende a circunstância, a trajetória do que está acontecendo. Muitas pessoas julgam, mas a realidade é bem diferente do que muitas das vezes a mídia mostra, a gente escuta. Existe um problema social muito grave nisso, que a maioria deles que estão em conflito, que tem um problema com a justiça, vem lá da família, vem do meio onde foi criado, veio o modo que foi educado. Muito desses adolescentes vem de uma miséria, infraestrutura de residência zero, não tem estudo. Então, o meio mais fácil deles conseguirem, muitos deles são pais e mães de família com 12, 13, 14 anos, porque às vezes a mãe trabalha fora, o pai está preso ou vice-versa. O meio dele conseguir um sustento, às vezes entrando para o crime, para o tráfico, para situações que, infelizmente, uma puxa a outra. Uma amizade aqui, oferece uma coisa ali, é um meio de sustento para a família. Na verdade, é um mundo surreal, é um mundo imaginário que eu não conhecia, passei a conhecer. E quando a gente está nesse período de adolescência, é aquilo, tudo novo, tudo acontece. É uma mistura de sentimento, emoção, é uma mistura de hormônios que gera muito desejo, gera o consumo. E na grande maioria das vezes, eles entram para esse mundo justamente por isso. Eles querem ter um nome, eles querem ter uma roupa, eles querem ter um sapato, eles querem consumir coisas que para o mundo real não tem condições. Então, o meio mais fácil é entrar para esse mundo que infelizmente é de criminalidade, que gera agressão, que distorce muitas das vezes o indivíduo e leva ele para esse lado que só traz coisas que possam piorar a sua juventude, a sua adolescência, que barram eles de ver um mundo diferente. Não justifica o ato que cometem, mas é necessário conhecer esse mundo. Essa trajetória, esse transitar antes de julgar, é se colocar no lugar do outro. Eu pude estar perto, conhecer, tive sensações, tive emoção e me deu assim vontade de continuar. Porque são jovens que a maioria das vezes nunca teve um apoio, nunca teve uma oportunidade. E oportunidades não são iguais para todos, não são mesmo, vivendo isso na realidade. Muitas das vezes não tem um apoio de família. A sociedade obriga que você tem que ser, você tem que ter, você tem que estar assim para você ser alguém na sociedade. Escolaridade a maioria não tem. E infelizmente o sistema é falho. O sistema só quer números, né? Não quer um ensino de qualidade,
a formação de um cidadão. E na grande maioria das vezes o que eu vi, presenciei, principalmente no CREAS, são pessoas, seres humanos, com qualidades infinitas, com talentos, onde alguns são cantores de rap, fazem letras, trabalham com desenho, arte visual, artesanato e por aí vai. Fiquei muito surpresa de entrar dentro do Sense, aonde eu vi menores presos. Querendo ou não, você vê numa notícia, você visitar alguém que está preso, que é um maior, é uma coisa. Você entrar dentro de uma penitenciária, onde tem crianças presas numa cela, é muito complicado. E você vai conhecer a trajetória, colher história, não tiveram oportunidade. E infelizmente estão ali, mas a grande maioria passa um tempo fechado, né? E começam a estudar, começam a ver o mundo de outra forma, começam a ter um convívio social. E eu acredito na ressocialização. Eu acredito que existe como eles mudarem de vida. Eu acredito que as políticas públicas fazem até onde pode, na verdade, né? Porque a política pública, na verdade, é a soma da atividade do governo. A gente tem um limite para isso. Não podemos fazer mais que isso. Mas o que está sendo feito, principalmente na área da educação, está ajudando a ressocializar muitos menores, muitos. Então, transitar nesse meio, nesse mundo, para mim, foi muito gratificante. Continua sendo, porque eu tinha, querendo ou não, uma visão. Hoje eu tenho outra. E acredito que a gente precisa de profissionais, principalmente na nossa área da psicologia social. A gente precisa estar atento, estudar, comparecer, acreditar e estar presente com esses. Porque muitas das vezes nós, futuros psicólogos, igual eu tive lá, e os psicólogos que existem na rede, são as únicas pessoas que acreditam neles. Quando eu digo acreditar, é dar um voto de confiança e dizer: vamos mudar, estamos aqui, vamos te ajudar. Ter empatia, ter um cuidado humanizado, uma palavra, isso é muito importante. Às vezes nas suas próprias residências não existe isso. Quem abraça eles é aquele que viram, querendo ou não, seus patrões das coisas ilícitas, né? Então, eu pude aprender muito sobre isso, convivendo com eles, escutando eles, estando presente. Entendi um pouco sobre a lei, como o sistema funciona. Muitas das vezes o sistema oprime, muitas das vezes as únicas pessoas que eles têm dentro dessas instituições são o pessoal da área social, assistente social, psicólogo, a única pessoa que vão escutar. Muitas famílias não visitam, muitas famílias já abriram mão, mas eu pude entender que tem muito talento, que por mais que as oportunidades não são iguais para todos que eu pude estar perto, tem uma vontade, tem um desejo de mudar, de ter uma vida diferente. Só precisam de uma oportunidade, de uma escuta, de um apoio. Quando eu digo uma escuta, é uma escuta com empatia, com humanização, sem julgamento. E o sistema é falho, sim. A lei existe, muitas das vezes não funciona. A gente tem o ECA, a gente tem inúmeras coisas que estão escritas, mas na prática é bem diferente. Então, nesse meu TCC, eu pude entrelaçar as escutas, um pouquinho do que traz a lei, um pouquinho do que é a realidade, um pouquinho do que eu vivi, e pude compreender que realmente as pessoas precisam de oportunidades e elas mudam, por mais que seja tudo falho. Família, sistema,
Muitos não têm estudo, mas a partir do momento em que a gente começa a ter uma visão, um olhar, uma escuta diferente, a gente acaba acolhendo, ajudando, e na grande maioria das vezes, isso que a gente plantou aqui, essa sementinha, é o que faz ele crescer, ele ter força para mudança no convívio familiar, em âmbito social, mudança de comportamento, entre outras coisas. Então, que isso possa trazer de referência um olhar diferente, uma escuta diferente, baseado nesse mundo que eu tive essa experiência.